Então, hoje o tema definido para a gente discutir um pouquinho foi ressonância magnética fetal, né? O uso dentro da medicina para a gente poder fazer uma melhor avaliação da morfologia fetal. Então, inicialmente, vale a pena a gente citar que, graças, né, a algumas modificações e melhorias, na verdade, né, no procedimento mesmo da realização da ressonância magnética nos últimos anos, a gente tem conseguido realmente melhores resultados e, inclusive, a ressonância ganhando grande espaço dentro da avaliação fetal para a gente. Foi usada pela primeira vez na década de 80, e com um aprimoramento, né, uma melhora mesmo na sequência de imagens, que hoje eles chamam de ultra rápida, eles conseguem fazer um congelamento mesmo da imagem, diminuindo, então, essas interferências, os artefatos que os movimentos fetais antigamente traziam para o resultado da imagem. Então, hoje a gente tem uma alta qualidade de imagem, mesmo, né, para essa avaliação fetal diante dos movimentos fetais. Antigamente, usava cumarínicos, né, tinha que fazer uma cordocentese, usava curarizava, né, o feto para ele ficar mais estático, e então não justificava muito a gente fazer uma avaliação não invasiva, né, com a ressonância, mas para isso a gente precisava fazer passar por esse procedimento invasivo para avaliação fetal. Posteriormente começaram a usar uma sedação materna e tudo, mas hoje, graças aos avanços, né, com essa sequência de imagem ultra rápida, onde eles conseguem fazer cerca de 20 cortes em 20 segundos, então é praticamente um corte por segundo, a gente conseguiu melhorar muito essa avaliação fetal. Essa primeira imagem aqui superior é o polo cefálico, na ressonância de antigamente, quando a gente não tinha essa melhoria mesmo nos cortes, né? Então a gente vê que fica todo tremido, a gente não tem nitidez nenhuma na imagem, e a imagem inferior é a imagem atual, utilizando essa técnica de sequência rápida, ultra rápida de imagens. Então, na verdade, a ressonância, né, ela tem realmente um grande potencial na avaliação da morfologia fetal, mas, na verdade, ele trata-se de uma avaliação complementar ao ultrassom, né? A gente não está falando de deixar de usar o ultrassom, né? A gente tem que pensar que a ultrassonografia é um método barato, acessível, inócuo, né? E que é fácil mesmo da gente sentar ali, beira leito, e conseguir fazer uma avaliação um pouco mais rápida, né? Então, a gente está pensando numa avaliação complementar adjuvante, e em especial para avaliação do sistema nervoso central, onde a gente vai ver que traz muitos detalhes que algumas vezes a gente não consegue ver realmente no ultrassom. Lembrar que a ultrassonografia apresenta algumas barreiras, alguns dificultadores, e que a ressonância vai conseguir vencê-los. Então, a questão de, né, ser operador dependente, questão de biotipo materno, a gente sabe que é uma variável que incide muito assim, sobre a qualidade do exame, da gente conseguir ver a morfologia do fetal, posição fetal, e também um óligo ou até mesmo um anidrâmino, que para a gente precisa ali da quantidade de líquido para a gente conseguir fazer esse contraste, né? Então, pensando em ressonância magnética na medicina fetal, a gente tem algumas indicações, principalmente as malformações do sistema nervoso central, né, estrutural, anomalias do desenvolvimento cortical, fossa posterior, algumas alterações que são decorrentes de infecções congênitas, tumores e distúrbios multissistêmicos complexos, que a gente vai conseguir ter uma melhor avaliação. Idealmente deve ser feito a partir da 20ª semana de gestação, e quando a gente pensa em uso de qualquer que seja, né, o procedimento para a gente ter uma avaliação na gestação, a gente tem que saber primeiro se a gente está falando de uma avaliação de um método seguro. E a ressonância nos prova isso, né? Em estudos realizados com animais, a gente não houve nenhum efeito de teratogenicidade. Opta-se não realizar a ressonância no primeiro trimestre, apesar de não ter história de teratogenicidade, porque realmente é uma fase ainda de alto risco teratogênico. Apesar de não haver nada descrito, eles aconselham a utilizar. Além do mais,
No primeiro trimestre tem pouco benefício mesmo no uso da ressonância. O que a gente vê mesmo é que quanto maior, né, quanto mais velho, mais avançada a gestação, maior a acuidade, maior a acurácia para a gente conseguir os diagnósticos. Quanto ao uso de contrastes, não é recomendado, né, o contraste à base de gadolino, acredita-se que por ele ter uma passagem transplacentária, a gente não sabe ainda quais seriam as possíveis consequências, então orientado a não ser utilizado. Quanto às questões do ruído acústico, né, durante a realização, acredita que o líquido amniótico ele amorteça realmente esse ruído recebido pelo feto sem ter maiores complicações. Quanto a efeito prejudicial sobre o crescimento fetal no útero, também não teve nada que comprovasse, né, nem estudo que comprovasse, e uma avaliação realizada em crianças que foram submetidas à ressonância fetal em torno de 3 anos de idade, observaram que não teve aumento sobre a incidência de doenças ou incapacidade, principalmente relacionado aos déficits auditivos. Então, a gente não tem nada que comprove realmente, que justifique a gente não utilizar. Então, na verdade, é um método super seguro. E aí, pensando realmente na avaliação morfológica fetal, né, como eu falei, o principal sistema que é muito bem avaliado pela ressonância é o sistema nervoso central. E pensando primeiramente na ventriculomegalia, né, que trata-se da principal, né, a anomalia, acho que mais comum que a gente pega mesmo do sistema nervoso central, que a gente consegue identificar ali ao ultrassom. E quando a gente usa a ressonância magnética diante de uma ventriculomegalia, a gente tem que pensar que a ressonância pode trazer para a gente alguns outros detalhes que não foram visualizados, e além disso, até mesmo uma possível etiologia ali causa dessa ventriculomegalia. Então, às vezes, não consegue identificar uma hemorragia aguda, até uma hemorragia prévia, a genesia de corpo caloso justificando essa ventriculomegalia, e qualquer lesão nodular mesmo, periventricular ou subependimal, que possa estar causando esse aumento dos ventrículos, né, esse acúmulo do líquido. Quanto à questão de infecções congênitas, que também pode manifestar, né, que é muito comum a ventriculomegalia, né, citomegalovírus, zika, toxoplasmose, pensar que a ressonância pode ser identificadas outras alterações, né, principalmente associadas à substância branca, atrofia cortical, malformações do tronco cerebral e também do cerebelo. E diante dessas situações, né, também é mais um método que pode nos orientar quanto à questão de a gente fazer uma pesquisa mais completa, né, das infecções congênitas, as TORGES, ou talvez pensar que numa possível avaliação de cariótipo fetal. Aqui, essa imagem, na letra A, é um feto de 34 semanas com portador de Zika vírus, onde tem o asterisco na imagem mais esbranquiçada, né, corresponde, né, ao ventrículos, né, ventriculomegalia bilateral, e ao redor, a parte mais acinzentada, região cortical, mostrando uma lisencefalia nesse fetinho com diagnóstico de Zika. A gente percebe que na parte mais lateral, a gente percebe que não tem sulcos, é extremamente mesmo mais liso, né? E na letra B, além da gente conseguir perceber a lisencefalia aqui mais superior, a seta preta aqui embaixo mostra para a gente uma hipoplasia do verme cerebelar, a gente percebe mais pequenininho mesmo, e hipoplasia do tronco cerebral, aqui mais embaixo, a seta branca. A genesia do corpo caloso, na verdade, a ressonância magnética vai nos auxiliar muito nesse diagnóstico, né? Pode ser uma genesia parcial ou completa, isolada ou associada a outras malformações, porque trata-se de um diagnóstico muito desafiador, apenas com a ultrassonografia. Então, apesar do ultrassom ser esse padrão de investigação ali em fetos de baixo risco, a encontrar alguma outra alteração, né, por exemplo, a ventriculomegalia, é o sinalizador para a gente poder pensar na genesia do corpo caloso, principalmente pela questão de posição do feto, a gente às vezes não consegue fazer um corte ideal para a gente fazer esse diagnóstico. A taxa de falso positivo diagnóstico de genesia de corpo caloso à ultrassonografia pode chegar até 20%. Ficou sem áudio ou é só eu?
Não, ficou sem áudio. Eu também não estou ouvindo, não. Tá bom. Diagnósticos diferenciais, né? Então, a gente vê Agora na sim. visualização. Dani, você ficou sem áudio por alguns, talvez um minutinho. Sério? Mas aqui a genesia do corpo caloso foi, né? Não, Foi foi. quando você estava Vou começar. começando, parou. Vou começar. Então, pensando na genesia do corpo caloso, a gente, né, através da ressonância magnética, a gente vai conseguir ter uma avaliação muito mais detalhada, né? A gente consegue realmente ter uma visualização direta, uma caracterização desse corpo caloso e o cavo do septo pelúcido. Então, diante de alguma alteração ultrassonográfica, como ventriculomegalia, uma falha de identificação do cavo do septo pelúcido, a gente deve sim pensar em solicitar ressonância para a gente conseguir ter esse diagnóstico. Porque a ultrassonografia, a gente tem cerca de até 20% dos casos de falso positivo. E como na ressonância a gente consegue ter essa visualização direta, é muito melhor, né, a gente solicitar para a gente ter essa confirmação. E pelo ultrassom, realmente é uma avaliação realmente difícil, desafiadora. Às vezes a gente realmente, na maioria das vezes, a gente não consegue um corte ideal para a gente conseguir avaliar, né, a artéria pericalosa. Então, realmente, a ressonância magnética nos casos de agenesia são fundamentais. Um estudo realizado em pacientes que tinham, em fetos que tinham ventriculomegalia no diagnóstico ultrassonográfico, 17% desses fetos, eles tinham anormalidade adicional à ressonância e que não foi diagnosticado no ultrassom. E sendo o mais comum dessas anormalidades a genesia do corpo caloso. Então, realmente, a ultrassonografia, a maioria das vezes, não consegue mesmo identificar. Aqui, então, a imagem onde na parte inferior, na imagem inferior, a gente tem, né, aqui sinalizado o corpo caloso, a estrutura aqui, já na imagem superior, a agenesia do corpo caloso, na ressonância magnética. Outra avaliação do sistema nervoso central, que pode ser melhor, né, identificada, é a holoprosencefalia, né, trata-se de uma condição rara, uma incidência de 1.000 em 53 mil, né, cerca de 54 mil nascidos vivos. E a holoproso, né, trata-se de um prosecéfalo que não foi dividido, e ali a gente acaba tendo uma fusão, né, de ventrículo, dos tálamos, corpo caloso pode estar ausente, o foice do cérebro e também septo do cavo pelúcido ausente. Então, a gente pode ter associado a essa holoproso, né, um mau desenvolvimento da linha média, né, facial, que é variável também, mas pode estar presente, e lembrar da questão do prognóstico associado à holoprosencefalia. Então, a gente precisa dessa ressonância para a gente conseguir fazer essa melhor avaliação, né, a extensão da não separação cortical, se tem a presença e a fusão de gânglios da base, ou se tem hipotálamo acometido, bem como a presença ou ausência de outras estruturas associadas, para a gente conseguir realmente pensar no fenótipo cerebral desse feto, pensar se há necessidade, né, da gente pensar no cariótipo, e também para o aconselhamento familiar. Essa imagem é o polo cefálico, onde a gente vê aqui, né, na parte mediana a fusão dos tálamos, aqui mais à direita, fusão cortical, e anteriormente os ventrículos laterais, né, único, na verdade, ele unido. Outra alteração também que vai ser identificada a ressonância, né, que é melhor avaliada, é a questão das anormalidades da fossa posterior, e que algumas vezes pode ser limitada ao ultrassom por conta da ossificação ali mesmo na região, ou mesmo da posição fetal. Então, para a gente ver melhor, né, a anormalidade do cerebelo, o verme cerebelar, tronco cerebral, cisterna magna, a gente vai conseguir ver com mais detalhes, lembrando que uma das principais, né, malformações é de Dode Walker, e outros, né, alterações associadas ao Dode Walker, pensando que a gente precisa também, né, dessa possível, né, de um prognóstico e dos resultados do neurodesenvolvimento que pode estar relacionado ao grau da displasia do vermes e até de outras estruturas que vão estar, né, anormalmente desenvolvidas. Então, a gente conseguir identificar essas anormalidades e poder pensar no prognóstico
é muito favorável, tanto para a gente quanto, né, para a equipe que vai receber esse recém-nascido, quanto para os pais também. Então, lembrar, né, que a anomalia cerebelar, né, tem uma ampla gama de gravidade da deficiência, e a gente precisa realmente de identificar, através dessa ressonância, a gente tem maiores detalhes mesmo quanto ao fenótipo desse feto. Outra malformação, né, que pode ser melhor avaliada é a mielomeningocele, né, o defeito de fechamento do tubo neural, que a maioria das vezes pode estar associado, né, com malformação, a sequência de Arnold-Chiari, e a ressonância ela vai ser útil para a gente poder realmente identificar a altura do defeito, as anormalidades realmente que vão estar associadas, qual é o grau mesmo de herniação, né, das estruturas cerebrais, né, que o Arnold-Chiari, né, apresenta, dilatação ventricular, que frequentemente vai estar associado com essa mielo. Então, a ressonância vai permitir a gente fazer essa identificação mais precisa e até mesmo, se precisar, às vezes, identificar algumas torções do tronco cerebral ou a lesão mesmo de compressão perocelebeira. E hoje, com o planejamento, né, das cirurgias de mielo, né, o que a gente usa mesmo, a ressonância magnética nos permite realmente um planejamento cirúrgico muito mais seguro. Essas imagens aqui, esse primeiro feto, ele não tem nenhum defeito exteriorizado, não sei se trata-se de um defeito, né, oculto, mas ele não tem saco herniado aqui, mas uma herniação aqui do cerebelo na região, nesse corte aqui. Aqui mais embaixo, um corte sagital, onde a gente consegue ver na coluna lombosacra um defeito significativo, né, onde o saco herniário, e à direita aqui superior a gente vê que tem um defeito de fechamento lombosacro, e acima uma herniação aqui do cerebelo também. Outra avaliação que pode ser melhor detalhada é a encefalocele. Acredita-se que a ressonância pode ter malformações, né, identificáveis adicionais, cerca de 38% dos casos dos pacientes que têm encefalocele. E, além disso, a ressonância pode nos orientar no manejo clínico das decisões para o tratamento mesmo mais invasivo ou não. Saber se a gente tem tecido cerebral ali naquela região herniada, na encefalocele, ou se trata-se apenas de meninge, né, e lico. E, além disso, pensar também sempre no aconselhamento e procedimentos cirúrgicos ali que a gente vai pensar no manejo pós-natal. Então, a imagem aqui inferior, a gente vê uma encefalocele até significativa, né, occipital. E aqui também são todas imagens de uma encefalocele occipital, onde a gente consegue ver nitidamente a herniação, né, aqui posteriormente. Na avaliação de feto, quando a gente tem a gestação monocoriônica e fetos que acabam evoluindo com a síndrome da transfusão feto-fetal, a gente sabe que após a morte de um, né, dos gêmeos, o gêmeo sobrevivente também ele sofre consequências, principalmente decorrente desse sequestro sanguíneo, né, que o feto que foi a óbito acaba promovendo. Então, 33% dos fetos gêmeos, né, do sobrevivente, ele apresenta normalidades cerebrais quando o irmão gêmeo falece, né, intraútero. Uma ressonância magnética fetal, em torno de 28 a 48 horas após o laser, né, de fetoscopia, identificado, então, sangramentos na matriz germinativa, alterações isquêmicas difusas na substância branca, nos cerca de 25% dos sobreviventes, quando só um feto sobrevive, e 18% após, quando ambos sobrevivem. E quando a gente faz essa avaliação do feto sobrevivente, após uma semana, a gente pode detectar realmente algumas anormalidades no feto que sobrevive, e após 6 semanas já é identificável microcefalia, sucação tardia. Então, essa avaliação após esse insulto, né, seja por morte de um dos gêmeos na monocoriônica, ou após, né, a gente realizar um procedimento de laser para o tratamento de síndrome da transfusão feto-fetal, é uma avaliação que vale a pena a gente saber, para a gente saber qual, né, o prognóstico realmente desse feto que a gente está recebendo.
Então, polimicrogiria, cistos germinolítico, hemorragia intracraniana, ventriculomegalia e atraso na formação de sucação, em 33% dos casos, na maioria dos fetos que teve morte de um dos gêmeos, e na ultrassonografia apresentou-se normal. Então, na ressonância, a gente vai conseguir um detalhe muito maior, que às vezes na ultrassonografia a gente não alcança. Anormalidades vasculares também podem ser identificadas, então malformações até arteriovenosas, como aneurisma da veia de Galeno, malformações do seio dural, ou até outras malformações, para a gente conseguir fazer um diagnóstico diferencial com lesões císticas no sistema nervoso central também. E pode ser usado também para avaliar a evolução de algumas lesões vasculares, com acompanhamento mesmo a longo prazo. Quanto a distúrbio de proliferação neuronal, frequentemente ele está associado, né, a uma microcefalia, que é melhor diagnosticado ali em torno do terceiro trimestre. Então, a ressonância ela vai ser útil nessas anormalidades da formação sucal, detalhe da substância branca, né, como aquela primeira imagem do feto com diagnóstico dizia, que a gente consegue ver realmente que a sucação está bem diminuída, e a questão dessa migração celular permitindo a gente ver muitas lesões parenquimatosas. Um detalhe aqui é a questão da esclerose tuberosa, onde há algumas lesões cerebrais, então, assim, o que pode acontecer, né, nos tubérculos corticais, pode ter nódulos subependimais e astocitoma de células gigantes subependimais. E, na verdade, pelo ultrassom, a gente consegue até ter algumas alterações, né, no feto que possivelmente tem esclerose tuberosa, que são os rabdomiomas cardíacos. E quando a gente identifica esses rabdomiomas cardíacos, o ideal é que realmente seja solicitado a ressonância magnética fetal, para a gente identificar, né, possíveis lesões amartomatosas que podem aparecer nessas lesões cerebrais. Porque, tratando-se de lesões cerebrais, a gente tem que pensar que pode ter, né, um prognóstico pior, inclusive evoluindo com convulsão, pode ter comprometimento mesmo do desenvolvimento neuropsicomotor, e fala mais a favor de um diagnóstico de esclerose tuberosa quando a gente encontra também lesões no sistema nervoso central. Aqui, então, à esquerda a gente tem uma imagem de uma polimicrogiria com dilatação ventricular, e à direita o sistema nervoso central de um feto sem alterações. Essa imagem é a imagem de um feto com diagnóstico de esclerose tuberosa, e essas setas vão mostrar para a gente aqui algumas imagens de lesões, né, de nodulações de feto que apresentava rabdomioma cardíaco quando foi realizada a ressonância magnética do sistema nervoso central, confirmou, então, lesões amartomatosas. Além disso, apesar, né, de ter uma melhor avaliação do sistema nervoso central, a gente está tendo expansão, né, para outros sistemas, e a gente consegue realmente ter um auxílio significativo da ressonância em outras regiões. Nas lesões torácicas, a gente consegue ter uma densidade mais definida, né, dos órgãos. Então, principalmente o pulmão, ele é melhor, ele é mais bem avaliado pela ressonância que pelo ultrassom. Principalmente a densidade do fígado, quando a gente pensa na hérnia diafragmática congênita, em que a gente consegue realmente definir o local, os limites das estruturas anatômicas mais facilmente, né, a posição do fígado, pensando realmente numa avaliação prognóstica fetal, e, além disso, também na cirurgia, né, pensando na inserção do balão para obstrução de traqueia. Então, a avaliação completa dos pulmões, do conteúdo da cavidade torácica, ele pode ajudar realmente nesse planejamento, tanto do parto, quanto pensar se há indicação, né, para uma abordagem cirúrgica fetal. Outra avaliação é no sequestro broncopulmonar, ele pode identificar, né, o pulmão sequestrado, e também de tecidos também no sequestro pulmonar. Inclusive, algumas imagens, né, em alguns momentos do sequestro pulmonar, algumas imagens não conseguiram ser identificadas, né, a ultrassonografia, e na ressonância foi possível identificar. Então, ainda tem a gente consegue ter uma avaliação um pouco melhor referente ao sequestro broncopulmonar em relação à ultrassonografia.
E, além disso, para a gente conseguir diferenciar, né, a malformação, né, a MAC, malformação adromatoide cística, de uma hérnia diafragmática, pensando ali naquele conteúdo da densidade mesmo de fígado e pulmão, então a ressonância pode apresentar para a gente melhor. Então, a gente pode fazer, além disso, né, uma avaliação volumétrica, né, avaliar realmente o pulmão residual, né, o pulmão normal, que é um valor importante mesmo no prognóstico desses pacientes com alteração, né, com essas lesões torácicas, e também pode prever uma hipertensão pulmonar. Aqui são imagens de hérnia diafragmática, à esquerda, esse primeiro feto, a gente vê alças intestinais preenchendo toda a região do tórax, e na segunda imagem a gente tem, né, o coração, a gente vê que fica, né, todo escuro, a gente não consegue ver com detalhes, e aqui nessa imagem à direita, o estômago está na região torácica, né, e um pedaço também do intestino delgado, e o fígado está aqui um pouquinho, ainda tem na cavidade abdominal, parcialmente. Outras lesões que podem ser melhor avaliadas, né, a ressonância, quanto à região da cavidade abdominal, a ressonância, na verdade, tem um papel um pouco mais limitado. O que é descrito aqui na atresia do duodenal, a gente consegue, né, dar o diagnóstico através da ultrassonografia, mas com a ressonância a gente consegue identificar o segmento obstruído com mais precisão. Em alguns casos de defeito de fechamento de parede abdominal, né, onfalocele, gastrosquise, a ressonância pode nos ajudar nos casos de pacientes já com idade gestacional mais avançada, que às vezes a gente não consegue definir muito bem a ultrassonografia, então a ressonância pode nos ajudar nesses casos. Quanto às anormalidades geniturinária, em alguns momentos, né, a gente tem uma dificuldade bem significativa nos pacientes com anidrâmino, principalmente. A gente praticamente tem uma avaliação morfológica muito dificultada, né? E a ressonância magnética pode vencer isso. Então, para a gente delinear com precisão a anatomia dos rins e da bexiga, identificar parênquima e cisto, a ressonância é muito boa, porque ele consegue ver com mais detalhes. Então, para a gente ver, né, às vezes, assim, um diagnóstico provável, né, rim, ferradura, a genesia renal, quando a gente tem ali um anidrâmino, ectopia renal, rins multicístico, doença policística, rins displásicos e válvula de uretra posterior, a ressonância tem apresentado bastante benefício no uso nessas situações. Nas anormalidades musculoesqueléticas, o ideal é avaliar os ossos fetais ali antes da 27ª semana, né, a gente consegue visualizar as epífises cartilaginosas, os contornos fetais, músculos, massa, a densidade óssea, bem como a completude dos membros, apesar de que os membros, por conta da movimentação fetal, que é um pouco mais acentuada aqui, né, do restante do corpo, é um pouco mais difícil quando a gente compara com a ultrassom. Então, para avaliar membros, a ultrassonografia ainda é muito melhor do que a ressonância por conta dos artefatos que geram o movimento das extremidades. Uma outra avaliação, pensando nas tumorações, né, os tumores fetais, e destacando aqui o teratoma sacrococcígeo, e no caso dos tumores, a gente vai pensar especificamente que a gente vai conseguir fazer um diagnóstico diferencial. No caso do teratoma, a gente precisa, né, diferenciar de uma mielomeningocele, e a gente vai poder identificar, né, a relação desse tumor com os tecidos, o grau de extensão, né, o quanto que está acometendo, e principalmente pensando numa abordagem pós-natal. Aqui a imagem de uma avaliação, né, do sistema geniturinário, bem bonitinho aqui o rim bilateralmente, com dilatação das pelvis renais. Na segunda imagem a gente vê uma bexiga bem dilatada e o estreitamento uretral. E na terceira imagem a gente vê genitália masculina. Pensando na genitalidade perfeita, né, é uma outra avaliação que pode nos auxiliar, pensando que a gente pode identificar melhor, né, as estruturas que estão sendo compartilhadas, principalmente ali, né, as tóraco-abdominais, pensando no provável prognóstico e uma viabilidade cirúrgica também pós-natal. Na verdade, essa imagem aqui é de um feto arcádico, né, com fetinho normal, no Moro Corione,
E pensando nas considerações finais, né, assim, realmente a ressonância, ela pode nos fornecer um fenótipo muito mais detalhado, principalmente pensando em sistema nervoso central. É uma avaliação complementar excelente e que vai nos orientar melhor mesmo em algumas malformações e permite mesmo orientar a investigação de rastreio infeccioso, detalhe mesmo que a gente consegue aconselhar os pacientes, os pais, pensar em questão de prognóstico e as opções disponíveis que a gente tem diante, né, desse resultado de ressonância, para a gente fazer uma monitorização, né, dos efeitos de uma intervenção pré-natal, né, como a laser terapia, né, por conta da síndrome da transfusão feto-fetal. A gente consegue identificar, né, os possíveis candidatos à cirurgia pré-natal, pensando na correção de meningo, a hérnia diafragmática, e bem como também no pós-operatório, né, do acompanhamento pós-operatório. Então, apresenta uma maior acuidade diagnóstica, né, com o avançar da gestação, e o mais importante, que tem nos auxiliado muito, é que a ressonância, ela independe mesmo do óleo, né, quantidade de líquido amniótico, independe do biotipo materno e da estática fetal. Essas foram as minhas referências. Eu agradecer à professora Lamanda, né, por ter nos fornecido alguns artigos para a gente discutir sobre esse tema de hoje. E é isso, muito obrigada. Muito, muito bom, né? Essas referências que você usou, Dani, parabéns para você. Você não restringiu Obrigada. assim ao artigo que eu sugeri, você ampliou assim a sua pesquisa bibliográfica, o que eu acho muito louvável mesmo. A gente tem que procurar avançar assim, a busca de conhecimento, tentar aplicar, né, no nosso cotidiano com os nossos pacientes em medicina fetal. Vocês já estão assim praticamente fetólogas, né? Então, eu fico assim muito orgulhosa de ver assim o cuidado e assim a seriedade com que vocês encaram assim o conhecimento, o respeito assim ao método, que ele é um método já não é tão inovador, mas ele apresenta um avanço muito grande nos últimos anos, mas não transformá-lo numa panaceia, né? Quer dizer, que tudo a Sim. gente pode pedir ressonância e nos tornar reféns de um exame novo, e a gente saber exatamente assim, o que a gente pode extrair desse exame para que seja útil no nosso dia a dia. A primeira questão que você colocou muito bem, não é um método que vai substituir o ultrassom, muito pelo contrário, ele é um método que vai complementar e tem assim, até o momento, lógico que vão aparecer novas indicações, isso vai ser ampliado de fato, mas o que eu vejo, pessoal, é que a ressonância tem um lugar muito bom, muito interessante para nós que fazemos medicina fetal, no sentido de complementar especialmente casos mais graves, casos mais difíceis, em que você precisa assim de estabelecer um diagnóstico para fazer um bom aconselhamento, né? Em várias áreas. Vocês viram aí, lógico que o sistema nervoso central é uma área que está já bem definida, porque na verdade foi o pioneiro, né, nessa entrada, nessa inclusão da ressonância magnética em medicina fetal. Mas vocês estão vendo outras indicações em que eu acho que a ressonância vem a nos ajudar muito a fazer um bom aconselhamento. Dentre elas, eu vejo assim, a questão do gêmeo sobrevivente, né, que a gente fica muito preocupado quando tem ressonância, quando tem transfusão, ou mesmo e quando estamos frente à morte de um dos fetos. Até é bom a gente lembrar que a morte de um dos fetos, o risco do feto sobrevivente, ele vem por causa da hipoperfusão aguda, né? Que esse feto que morre, ele causa no feto sobrevivente, é um quadro de hipoperfusão. Então, o outro feto que fica em risco é basicamente por essa hipoperfusão e também pela passagem de substâncias, né, citolíticas aí para o feto sobrevivente. Então, assim, a gente não sabe até que ponto, assim, a frequência, a gente vê
alguns estudos com muito poucos casos, né, em que não se sabe se as lesões do sobrevivente, especialmente no sistema nervoso central, são decorrentes até das intercorrências perinatais mesmo, às vezes de uma prematuridade extrema, né? Enfim, a gente não sabe até que ponto. O que se sabe é que essas lesões, elas não são tão frequentes assim, né? A gente precisa de acompanhar realmente esse feto sobrevivente muito de perto, né? E que a gente vê alguns estudos mostrando que essas lesões não chegam a 50% dos fetos sobreviventes. Então, muito importante que a gente vê alguns estudos apontando para recomendando de fato uma conduta mais conservadora em acompanhar esse feto sobrevivente, né? E aí, realmente, a gente vê alguma utilidade, né, desses métodos, especialmente aí até a ressonância. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado e dizer do trato do rim e trato urinário, né? E que, na verdade, a ressonância aí começa a apresentar uma utilidade muito grande exatamente nos casos graves, seja obstrutivo ou não, e que cursam com anidrame, que é a nossa grande dificuldade. Dani e Cate, a gente sofre junto ali no ultrassom para tentar avaliar direitinho esse rim, avaliar esse trato urinário naqueles casos com anidrame. Muitas vezes, a gente sabe, é uma displasia, é um rim policístico, é uma agenesia. Esses diagnósticos diferenciais, às vezes, fica muito difícil a ultrassom. E eu vejo que aí tem um papel muito interessante para a ressonância magnética e ampliar, porque esse aconselhamento no nível do pré-natal é muito importante, especialmente quando você vai discutir com a paciente um prognóstico reservado, né? Um prognóstico ruim, e que às vezes até a neonatologia já pode atuar, colocando aquela questão de apresentar os cuidados paliativos, isso é muito importante, né? Então, eu vejo essa utilidade muito boa. E acho, inclusive, que uma pesquisa muito interessante, Fernandinho, que está aí, pesquisador, vai poder desenvolver uma pesquisa para a gente, porque a gente ainda não sabe o que vai ser bom para selecionar um feto para tratamento. A gente já viu ultrassom, né, o aspecto ultrassonográfico do rim, a gente vê a bioquímica da urina, mas até hoje a gente ainda não sabe qual o método, quais os métodos vão apontar de fato daquele feto que vai se beneficiar do tratamento intraútero. E aí, quem sabe a ressonância pode ser um método que nos ajude aí a avaliar melhor esse rim. E, às vezes, de uma forma não invasiva, de verificar assim, esse rim ainda tem uma função preservada, ou esse rim não tem função preservada. Quem sabe é uma pesquisa que a gente pode desenvolver. Aí é um convite para a gente fazer. Só faltou, Dani, eu não sei, talvez eu tenha perdido, porque eu entrei um pouquinho, uns 3 minutos de atraso, em delimitar, de uma maneira geral, qual a idade gestacional ideal em que a ressonância magnética pode ter uma visão bastante detalhada da morfologia fetal. A gente sabe que é no segundo trimestre, que é ótimo, mas chegando no terceiro, né? Mas, assim, tem a idade gestacional que a gente pode dizer qual a idade gestacional ideal e qual a idade gestacional para a qual aí já não adianta fazer ressonância também, né? Então, esse limite das idades gestacional é importante, talvez, a gente esclarecer bastante, né? E, finalmente, a questão de custo, mas nós estamos aqui na academia, né? Então nós temos que, lógico, considerar o custo, mas a gente tem que considerar também que estamos numa academia que devemos não só utilizar para poder elaborar projetos, fazer projetos e informar para a sociedade as vantagens ou desvantagens desse método. Basicamente seriam essas minhas colocações. Obrigada, Fernandinho. Está aí, volta a palavra para você. Muito obrigada.